Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Viver de Academia. O propósito continua o mesmo, ajudar empresários do Brasil inteiro a entender mais sobre o mercado de fitness e poder tomar as melhores decisões para o seu negócio. E hoje, a gravação do 7º podcast, meus convidados são Maíra e Fabrício. Eles são proprietários e fundadores de um modelo de negócio chamado Microgym, academias pequenas, e o negócio deles é um estúdio de bootcamp. Eles já têm 2 unidades e hoje a gente vai saber tudo sobre esse modelo de negócio, tanto microgyms quanto bootcamp. Então, sejam muito bem-vindos. Meus amigos, Maíra, seja bem-vinda, Fabrício, obrigado por aceitarem o convite. A gente é que agradece, Fábio. A gente fala que o Fábio é o nosso padrinho, é o nosso... Eu falo pai, ele fala tio. Eu não tô tão velho assim. Porque não tenho filho dessa idade ainda. Ele tá com a gente desde o começo, então só traz coisa boa pra gente, só traz inovação, só traz Esse é o propósito. Sucesso. Esse é o propósito. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo hoje. A Maia é a fundadora do negócio, eu tô aqui pra falar de número. Legal, nós vamos saber tudo já já. Mas olha só, e tá aqui também o Arthur, o pequenininho, o mascotinho da família, o primeiro, né? Primeiro, o Arthur. Primeiro de uma série? Como é que é? Eu tô aí. Tá na praça. Agora abriu a porteira, vamos lá. Pois é. Seja bem-vindo, Arthur, também, lindinho. Arthur tá hoje. Vamos lá, eu queria começar sabendo quem são vocês, de onde vocês vieram, qual é a área que vocês trabalham, onde é que vocês nasceram. Conta um pouquinho da vida, começando pela Maíra. Sou da região norte, lá da área mais quente do Brasil, quente e úmida. Então, nasci em Manaus, morava em Porto Velho e estou em Brasília. Sou formada em administração, tenho pós em administração de marketing e formada em educação física também. Então, a educação física foi essa paixão que foi crescendo e também fiz educação física, pós-graduada em educação física. E tudo contribuiu, né? As áreas se complementam perfeitamente. Agora, mais ainda com me tornando empresária, né? A gente se tornou empresário. Essa veia é de família também. Legal. Porque meu pai é empresário, minha mãe também já foi empresária. Então, a gente tem essa veia de empresário. E vocês vieram para Brasília quando? A gente veio para Brasília tem 7 anos. Eu não vou lembrar a data. Não, foi 2014. Foi 2014, a gente veio para Brasília. E daí foi aqui que eu fiz meus estágios de faculdade e tudo mais e decidi empreender. Depois que a gente conhece Brasília, né, cara? Sou apaixonada por Brasília, adoro não acostuma com cidade nenhuma mais. Lugar ótimo. Cidade é única mesmo. A organização, a beleza. Eu acho Brasília muito clean, muito organizado. Agora o Arthur é brasiliense. E o Arthur brasiliense aí. E você, Fabrício? Conta um pouquinho da sua história aí. Então, eu sou formado em administração, minha linha da administração, fiz todo o meu estudo, mestrado, essa coisa toda. Eu sou de Jaru, interior de Rondônia, meu amigo. Fim de mundo danado. Longe pra dentro. Longe. Aí ninguém conhece. Aí morei em Porto Velho, o tempo todo, e eu era funcionário público em Porto Velho. Me chamaram para vir ocupar cargo, gestão aqui em Brasília. Desde 2011 vinham me chamando, nunca dava certo. Final de 2013, deu certo. Vocês já eram casados? Vim embora, é isso. Aí a Mai veio junto também, logo comecinho de 2014. E lá ela tinha começado a fazer educação física. Ela gostava de exercício, não era, sabe? Mas não tinha nenhuma finalidade de abrir um negócio, não. Final de 2016, a gente estava num dilema, porque talvez ela fosse perder o emprego, ia privatizar, não ia, aquela coisa toda. E a gente vendeu a casa lá em Porto Velho. Quebrou a ponte, não dava mais para voltar. Com aquele dinheiro, não sobra tanto dinheiro assim também, né? Você paga ali o financiamento da caixa, aquela coisa toda. Falando, não, vamos investir em algo que dê mais dinheiro. Já planeja o teu futuro e tal, faz um estúdio personal para você. Então, dessa época que veio a ideia de montar um negócio. A gente já pensava em alguma coisa, porque na região norte, assim, principalmente na capital ali em Porto Velho, onde a gente estava, ela é a capital menos desenvolvida da região norte.
E aí o status lá é tipo assim, você tem uma casa maravilhosa com piscina, que é isso que a gente tinha, né? Casão e tal, arquiteto, tudo reformado, tudo bonito. E um carro ótimo, assim, é o máximo. É o teto. Tipo, é o teto. Nossa, tô dirigindo um carrão, tô com uma casa maravilhosa e tal. Mas a gente tem a gente tinha aquela de mais vontade longe, de, pô, o que tem além disso aqui, entendeu? Legal. E daí foi até meio loucura, assim, quando a gente decidiu vir para Brasília. O pessoal, nossa, mas vocês vão deixar isso aqui e tal. Essa estabilidade, né? Estabilidade. Tem E gente daí que a gosta. gente, E daí a gente veio, eu peguei a transferência que eu era da Eletrobras na época. A transferência que eu fiz para acompanhar o Fabrício e a gente veio. Na cara e na coragem. Na cara e e se na eu disser para vocês coragem. que eu conheço Porto Velho, vocês vão Você acreditar? conhece? Eu Onde você foi, porra? eu dei uma mentoria para montar uma academia no Acre. Certo. E aí, eles me mandaram passagem para a inauguração, que chama Mais Academia, a melhor academia da cidade, gigante, né? Eles eram alunos da minha academia aqui em Runway, e eles tiveram a ideia de montar e me contrataram para fazer a mentoria lá da academia. E me mandaram a passagem, e quando eu tô chegando em Manaus, cara, muita chuva, eles tiveram que tocar para Porto Velho. E aí, quando desceu lá, o piloto falou, estourou minhas horas de voo, a gente não pode voar mais. E a gente teve que dormir em Porto Velho. Então, eu conheço uma noite, eu dormi lá, cara. Sentiu a quentura? Senti, pouquinho? cara, senti. Quente pra dedéu. Quente e úmido. Pois é, Fábio, assim, então, quando a gente foi ter ideia, eu falei, então tá, vamos aplicar nossos conhecimentos aqui, né? De gestão e... tem outro detalhe. Ela fez os estágios aqui, em academia boa, grande, não vou falar o nome, chique aí e tal. E o que ela trouxe como já administradora, falou, cara, a gestão lá é complicada. É uma gestão quase amadora, entende? E aí eu falei, caramba, é mesmo? Mas essa academia é tão bonita, tão grande. Falou, acontece isso, isso e isso. Mas, Fabrício, só um parênteses, esse é um dos problemas do segmento de fitness, né? Como eu pedi demissão do Banco do Brasil para montar a academia, achei que eu ia arrebentar, e quando eu abri a academia eu não tinha nenhuma bagagem para ser gestor. Então a academia, investimos alguns milhões e ela não dava resultado, porque não tinha gestão. Então essa é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, nesse bate-papo, a importância de qualquer negócio do fitness, você tem que ter gestão. Pois né? é. Aí a gente... percebeu isso e falou, cara, deve ter oportunidade aí. Então, a primeira ideia foi um estúdio personal. Quando a gente foi visitar os estúdios personal aqui de Brasília, para fazer aquele famoso benchmark, que é a gente se inspirar, né, em quem já está estabelecido, rapaz, aí a tristeza foi maior ainda, porque vinha num lugar caro, lotado, não tinha vaga, a gente fingia que era um aluno, dizia, como é que é a matrícula e tal. Tá meio sem vaga aqui, talvez tenha terça e quinta, tem que ver. Era um lugar, parecia uma casa, assim, sabe? Amador, 2 salas, né? um monte de máquina de padrão diferente amontoada, um estagiário, o personal famosão mesmo, que era o dono, nem aparecia lá, um estagiário perdido entre atender e anotar as coisas no papel e dar atenção aos alunos. Um jornal nacional passando, assim, na televisão, aquela coisa, só notícia ruim. Aí vocês disseram, não é isso que a gente quer. Aí, cara, não é isso, não tá legal. E a gente foi, assim, nos mais renomados, assim, Os né? melhores. Os mais famosinhos, pra gente ver o que eles já estavam fazendo e tal. E aí, cara, você sai de Brasília. Completamente amador, assim. Você sai de Porto Velho, você fala, lá as coisas são mais atrasadas. Tudo lindo. Brasília que é o negócio. E não é legal? Cara, e agora? Aí pegamos o dinheiro, uma parte do dinheiro da casa, falamos, vamos para os Estados Unidos. Vamos lá. Eu vi umas postagens aqui de um lugar que vende por aula, na internet. Tem uma sala muito doida lá. Eu queria entender isso daí. E aí... Vocês viajaram para os Estados Unidos para fazer essa pesquisa lá em campo. Fomos lá na Flórida, né? Forte. Fomos em Orlando, Miami. Rodamos tudo lá. A gente foi 2, 3 aulas por dia. Fiquei tudo quebrado. A gente ficava quebrado. Porque a gente tinha tempo, né? Pouco tempo para ver. E daí a gente fazia 2, 3 aulas por dia, assim, ficava quebrado outro dia de novo, conhecendo o máximo que a gente podia conhecer de tudo aquilo. Que a gente viu, assim, tipo, Orange, o Berries,
teve a Pump Fit que a gente foi. Tinha uns estudos menores, só para latino, por exemplo. Mas o que era? Era uma academia menor e especializada. Então, é aula, mas não é a aula que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E era aula, assim, o dia inteiro. No mesmo... Num espaço pequenininho. No mesmo ritmo de spinning, que nos Estados Unidos, desde os anos 90, o spinning já é fora de academia, é em estúdio. Tem aquele seriado do Friends e tal, lá os caras vão, fazem o spinning e voltam. E aí, o que eles sacaram? Bicho, o pessoal gosta de spinning. Quem gosta de spinning, gosta muito de spinning. Só faz spinning. Só faz spinning. E ele quer disponibilidade de horários. Então, tem 3, 4, 5 horários de manhã, tem não sei quanto à tarde, não sei quanto à noite. E ele pode escolher. E aí a gente fica muito bom em fazer spinning, certo? Essa foi o lance dos caras lá nos anos 90 já. E o que a gente viu, assim, foram vários estúdios, né? Vários. De tudo quanto é coisa. De tudo quanto é coisa que você possa imaginar. E um do ladinho do outro. Tipo, várias microdins, várias academiazinhas pequenas. De modalidades diferentes, todas cheias. Específicas, nichadas, ali, cada uma com sua tribo. E as tribos interagindo entre si. Por exemplo, o que é um aluno de um balé fit é um aluno do multicamp, é um aluno de crossfit. Então, assim, as pessoas escolhem... e não ficam presas a uma só. Então, eles compartilham esses alunos e legal, um monte de coisa, e muita que louco, coisa aqui legal. no Brasil a gente fica brigando pelo mesmo aluno. Né? Você fala assim, a minha mensagem é 100, a minha é 90, a minha é 50. A minha academia é mais completona, tem tudo. Academia spa, né? Que a pessoa chega, entra correndo e sai, não usufrui nada daquilo ali. Era bom se conseguisse, né? Mas a maioria fala assim, não tenho tempo, eu entro e saio correndo. Não dá, então, assim. A gente até viu esse tipo de academia high-end lá. Tem. Lindo, maravilhoso. Caríssimo. Acho que o plano anual era $500. Tem, ela tem, tá? tem por muito mês mercado, na época. Né? Então, assim, tem, mas não tem nem placa na porta. E foi aí que vocês se encantaram por esse modelo de microgym, academia pequena. A gente gostou do modelo da microgym, porque tinha pouca máquina, mas o cara fazia tudo, treinava bem. Não é facinho, entende? Não é coisinha... Porque o pessoal aliou aqui funcional no Brasil, uma coisinha descalço, eu vou equilibrar, levinho, não sei o que lá. Não tem resultado, nem considera, assim. Não, o cara fazia agachamento pesado, remada pesada, aquela coisa toda. Treinamento, a base do treinamento de força. Sim. A base do treinamento é a musculação com pesos livres. O pessoal tem mania de colocar tudo na conta do funcional, né? É funcionalzinho e tal. Não, o pessoal tava treinando de verdade. Pesado, com barra nas costas, fazendo remadas, fazendo os levantamentos terros, deadlifts. E assim, isso ficou muito por conta do CrossFit, né? Mas lá capilarizou geral, assim, os bootcamps, né? Os campos de treino. E vocês foram em bootcamp lá? Fomos. O bootcamp lá surgiu como? Alguns treinadores começaram a fazer esses estudos de treinamento. Aí os próprios alunos falaram, olha, isso aqui não é um treino, um workout, né, que eles falam. Isso aqui é um bootcamp, um verdadeiro bootcamp. Que lá é aquele termo para aqueles campos de treinamento militares. Sim. Que o cara vai, arrasta, não sei o que lá. Sai todo suadão. E aí pegou, né? Pegou a linguagem, o termo, e aí virou uma modalidade, realmente. Ela é bem aberta e a gente conseguiu adaptar para o Brasil. Trouxemos para o Brasil, o Arthur. O Arthur quer participar. Participando. Fala, Arthur, ensina a gente aí, menino. E aí a gente trouxe, fez adaptações, por exemplo, eles não usavam a barra, a gente botou a barra. Mas espera aí que eu quero saber o seguinte, então vocês foram para os Estados Unidos, testaram um monte de academia, foram em um monte de microgyms e foram em alguns bootcamps. Aí vocês voltaram com essa informação. E aqui no Brasil, quando é que a ficha caiu? Cara, nós temos que montar isso e vai ser um bootcamp. Conta essa história. Como é que vocês decidiram que ia ser um bootcamp? Não, a gente foi para ver essas tendências, né? O primeiro mercado fitness do mundo, a gente foi para ter essas experiências, para ficar mais claro na nossa cabeça o que faria mais sentido aqui. E daí a gente foi no estúdio em Fort Lauderdale, chamado Pump Fit, e tinha uma atleta de CrossFit que era professora do bootcamp.
A gente perguntou para ela, por que você não abriu um CrossFit, que você é atleta, patrocinado e tal? Ela falou, porque os bootcamps são mais inclusivos, são mais acolhedores, mais democráticos. E daí, E era gordinho, na era visão dela, o senhora. CrossFit era mais agressivo, era mais rendimento, sim, atleta e tal, rendimento. competição. E daí ela falou, não, o bootcamp é mais acolhedor, que as pessoas se chegam Legal. mais. E a gente viu que não tinham máquinas, assim, tinham vários equipamentos, vários implementos, mas não tinham máquinas, então dava pra gente, porque a gente estava com dinheiro para investir e não ia ser excessivamente caro, né? Não tinham aquelas máquinas, só uma esteira 5 esteiras, meu Deus do Monta céu, o é bootcamp caríssimo. inteiro. Exatamente. Então, o valor de investimento foi uma coisa que pesou bastante e a dinâmica que a gente viu ali, a gente ficou apaixonado. Então, era o profissional treinando a pessoa ali, tinha um gordinho, tinha uma senhora, era bem heterogêneo, né? Bem heterogêneo ali o grupo, mas com aquele acompanhamento, com aquela motivação, com aquela orientação, com aquela correção pertinho, sabe? Aquela coisa assim, não, vamos junto, a gente tá aqui e tal. E para pessoas reais. Então, a gente viu o valor do investimento e viu essa proposta mais inclusiva, né? Porque, assim, a maioria das pessoas não está em academia tradicional. A maioria não gosta. Não, se a gente parar para pensar que 5% da população brasileira está matriculado numa academia, 95% está fora, né? Tá Quer dizer, é preciso criar novos modelos, né? E outra coisa que eu falo, Fábio, é que dos 5% que vão, 95% não gosta. Entende? Então, assim... Não tem prazer, né? Não tem prazer. Você tem o cara que não sabe mexer nas máquinas, aí isso já aconteceu comigo, tá? E olha que eu tenho um certo conhecimento, assim, Não, né? comigo também, antes de ser profissional da área. Acontece. É isso que é. Aí você vai pra esteira, que é o único lugar que você sabe mexer. Entendeu? Aí você fica ali na esteira e tal. Aí você vai pro equipamento, chega um cara gigante e fala, ô, bora revezar aí, pô. Aí você fala, velho, fica aí, ele vai botar a última plaquinha, você tá na primeira. Você fala, não, cara, tô te atrapalhando, né? Então, assim, você não consegue... Tem o cara que monopoliza o Smith, tem o cara que monopoliza o leg press... E aí você vai ficando perdido, você vai pulando, você não vai tendo resultados, você vai desmotivando. E aí vocês viram tudo isso e decidiram que ia ser bootcamp. É que a academia não precisa ser chata. A grande questão é que as pessoas não gostam do modelo tradicional porque acham chato aquilo, acham maçante. Mas eu quero saber agora, qual a hora que vocês decidiram, porque muita gente está nos assistindo e exatamente nessa encruzilhada, para onde eu vou? Às vezes a pessoa tem uma academia tradicional que não está mais fazendo sucesso. Às vezes é um personal de 40 anos que, cara, e agora? Não aguento mais dar aula, estou de saco cheio. Então, o que eu quero que vocês deixem claro é como é que vocês tomaram essa decisão. Vocês foram para lá, pesquisaram o mercado. Aí vocês voltaram, vocês tinham esse dinheirinho da casa. Qual foi o dia da decisão, cara? Vai ser um bootcamp. Na viagem já decidiu. Foi instantâneo, a gente já voltou vendo tudo. É isso aqui que nós queremos. A gente foi em dezembro. O olhinho brilhou naquele modelo lá e, cara, é isso aqui, é isso aqui. Janeiro a gente alugou o lugar, já abriu o CNPJ, março inaugurou. E quando você voltou, você já começou a focar nesse tipo de treinamento? Comecei a focar. Eu comecei até os atendimentos em casa mesmo, com as amigas, trazendo para treinar dentro de casa, já para ir convertendo depois para os estúdios. A gente começou mesmo antes de abrir ali a porteira. Olha mesmo, aí, tá vendo? Não precisa esperar abrir o Levava CNPJ. pro parque, ia na casa, trazia para minha casa, era um quartinho, tem até as fotos lá, que eu escrevi o treino no quadrinho lá branco, elas treinavam lá com o material que eu tinha. E enquanto isso a gente foi alugando, foi reformando, a gente abriu uma sala pequena, hoje a gente já tá com 3 salas, a gente foi no teste, assim. Eu lembro, eu fui lá quando era uma sala antes da reforma. Aí a gente abriu assim na cara e na coragem, eu fui formatando um método, né, que ele tá muito aprimorado agora. É isso que eu ia te perguntar agora, quer dizer, você começou, foi lá, viu, você já era professora, fez pós-graduação aí, né, você fez, e aí agora, depois você foi se especializando em bootcamp e criando a metodologia da My Bootcamp. Foi. Então, falando da metodologia, assim, eu falo que ela engloba a academia tradicional completa. Então, a gente faz o melhor da musculação com pesos livres, porque tem o acompanhamento, né? O raiz mesmo ali, porque é o corpo estabilizando, você sendo a máquina,
A gente está com acompanhamento profissional ali, fazendo a correção dos movimentos. Então, o melhor da musculação, o melhor da ergometria, né? Porque a gente também está trabalhando ali com exercícios cíclicos. E a gente tem as outras coisas que não tem na academia tradicional, que a gente pega um aspecto mais de aula também. Então, a gente dá aquela dinamizada com... A questão do grupo, forma comunidade. Isso, os grupos, as comunidades. A gente trabalha com os pilares de prescrição, de motivação, de correção e ensinar. Né? Então, a gente está dentro daquela aula ali de 50 minutos, a gente está trabalhando de uma forma bem dinâmica, porque tem aquela parada. O personal tem muito essa questão, né? Não peina alguém. Tem que fechar a cara e treina. Tem que ser, né? Aí o cara não vai. Tem que ser muito malvadão, assim. Tem que ser muito malvadão. E quem não tá nessa vibe é excluído. Tchau. Né? E daí a gente trabalha com a inclusão dessas pessoas, porque a maioria das pessoas que a gente recebe, elas não estavam em lugar nenhum, elas que falam isso pra gente, eu achava que exercício físico não era pra mim, que eu não queria gostar de nada, eu já tinha desistido de academia tradicional, que eu só pagava e não ia. Então a gente conseguiu trazer essa proposta de inclusão para essas pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando na recepção com uma aluna, e ela falou assim: eu gastava mais de R$700 por mês com antidepressivo, com psiquiatra, com todo esse tratamento de depressão e ansiedade. E faz 4 anos que eu tô aqui com vocês e o médico zerou os meus medicamentos. Olha. E o meu medicamento agora é vir treinar aqui com vocês todo dia. Então, eu amo isso aqui. Olha só, essa pessoa não estava em lugar nenhum e achava que nem era para ela. Não tem preço isso, né? Entendeu? Então, assim, se eu trato essa pessoa como... você tá enrolando, você não quer treinar de verdade. Não é assim, sabe? Acho que tem uma abordagem muito mais humanizada e acolhedora para tratar as pessoas. E elas sentem isso. Elas sentem esse contato, esse calor, essa atenção diferenciada, né? Eu vejo assim que, de certa forma, as pessoas foram convencidas que, você que é preguiçosa, você que não é comprometida. Eu falo, cara, não, tá errado. Foi você... Não te ofereceram algo que você gosta ainda. Exatamente. Entende? Boa. Não te entregaram um produto que te faz... Que te encantou, voltar no outro dia, no outro, aí você vê o resultado de curto prazo. Porque você vai, daqui 1 ano você vai ter resultado. Pô... que o que elas falam assim, era isso que eu precisava, só não sabia que existia, né? Não é só academia tradicional, é diversidade, nicho. Uma das coisas que eu percebi, né, das vezes que eu tive lá, tive algumas vezes lá com vocês, é que antes da aula, durante a aula e no final da aula, parece uma família aquela turma, né? Eu vejo que eles se relacionam, eles chegam ali se cumprimentando, abraço e tal. Acaba a aula, eles ficam ali também batendo papo, conversando. É uma tribo que se conheceu ali e viraram amigos por causa da academia, por causa do bootcamp. Exatamente. Tem esse conceito, Fábio, que vem muito das startups, né? Que é o MVP, é o mínimo produto viável. Então foi bem isso que a gente fez ali naquele começo. Fez um MVP. Era o que dava para fazer com o dinheiro que tinha, o que dava para testar, e aí dali foi melhorando. E a gente definiu muito bem também quem que era a persona. O público-alvo. Entendeu? Porque a gente desenhou essa pessoa e a gente genuinamente quer entender cada vez mais o que essa pessoa sente, o que ela passa, quais são as dores, entende? Então, por exemplo, muita gente gosta de aula. Mas ele vai na academia, já não tem mais a aula. Ou, até tem, mas aí tem uma de manhã e uma à noite. Se ele não puder nesse horário. E aí até tem, mas não tem uma metodologia própria. O cara fala, bicho, professor, toma conta aí dessa parte da ginástica aí, da aula que você quiser aí. Se muda o professor, muda o padrão. Acaba virando mais do mesmo ali dentro. Se perdendo. Pois é, e outra coisa que eu percebi que eu queria que vocês falassem aqui é que eu vi que as pessoas que estavam lá, né, se relacionando no início da aula, no final da aula, elas estavam satisfeitas com os resultados. Como é que é essa metodologia? Ela dá resultado? Porque hoje a gente sabe que tem academia aí que o
o cara paga e nem vai, né? Eu- E empresas, né, academias que dão resultado, né, fideliza mais o cliente. Fala um pouquinho de como é que é isso na MAI. É o que eu falo, assim, não é máquina que vai te dar resultado, é a organização do seu treino, é o acompanhamento profissional, a manipulação das variáveis ali de um treinamento, que a gente faz tudo isso. Então, assim, a pessoa paga a academia tradicional achando que aquele monte de máquina que vai dar resultado. E quando ela chega lá, ela não encontra ninguém para auxiliar ela. Ela fica perdida e vai parar onde? Nas esteiras. Eles E chamam não de tem máquina esse de tempo tortura. otimizado, não tem o tempo dela otimizado. Então, com a gente, por que que dá resultado? Porque é o melhor da musculação, a gente trata, Tem a e musculação. da organização dos treinos, a gente faz a nossa periodização. Então, assim, a pessoa já chega para ser treinada. São 50 minutos, onde ela vai fazer tudo que ela precisa, trabalhar a musculatura do corpo inteiro. A gente faz a montagem do treino, a gente faz a organização, as correções, entra a parte da motivação, né? Porque as pessoas gostam disso, precisam estar motivadas para estarem ali, porque a gente também não tem fidelização. Falar o nome da pessoa. E ela chega ali em 50 minutos, ela faz tudo que ela sai com a sensação assim, cara, nunca fiz um treino na minha vida. Nunca saí da academia tradicional que eu pagava e diferente. não ia desse jeito. Nunca treinei na vida. Nunca treinei na vida. E daí a gente trabalha com implementos de carga, com todas as variáveis da musculação, com pesos livres, e também a pegada do cardio e na pegada do funcional, que é melhorando as mobilidades do corpo daquela pessoa, trabalhando os alongamentos específicos. Não é só força. Às vezes, quando você vai na academia, você trabalha só um aspecto, que é a força. Você vai lá, faz sua força, ou às vezes faz só a esteira, que é pior ainda. Você faz só a esteira. A gente precisa de um tratamento completo. E daí a gente dá esse tratamento completo para a pessoa. Ela sente que treinou, sente que fez. Hipertrofia, emagrecimento, Agora, qualidade de vida. Mai, já deu para entender. percebidos. Sensacional. Agora, como é que é o atendimento? Porque para você dar essa entrega toda e para o cliente ficar os 50 minutos e fazer a aula inteira e trabalhar todas essas valências, como é que é o atendimento? Quer dizer, quantos professores ou estagiários estão em uma aula? A gente tem a capacidade de 20 pessoas no Sudoeste e 24 em Águas Claras. A gente tem a equipe dois professores em sala, Em cada aula. em cada aula de 50 Para corrigir, minutos. para... 2 professores, e isso envolve a questão do método, que a gente tem essa visão do todo. A gente trabalha em blocos, né, de treinamento ali dentro da sala. Todo mundo assistido, todo mundo corrigido, todo mundo motivado. Só que assim, é muito diferente de academia. O professor não fica ali de braço cruzado esperando, não. Ele é ativo. E nem é o aquela tempo aula que todo. o professor faz junto com os alunos. Ah, faz aí que repete aí. Não. A gente vai prescrevendo geral, vai trabalhando no 1 a 1, atendimento. E olhando todo mundo Isso, e corrigindo. todo mundo corrigido, todo mundo orientado, todo mundo motivado. Nossas aulas têm o aspecto também da ambientação da sala. Então, a gente trabalha com iluminação e som. A gente fala que a gente trabalha, assim, capacita os nossos profissionais de uma forma com que o mercado não faz. Por quê? Eles são multi ali dentro, né? Eles trabalham com som, eles trabalham com a iluminação, eles trabalham com a prescrição de treinos, com a motivação. Então, o som é muito importante para o treinamento My Bootcamp, Isso, né? batidão ali no coração, os BPMs, a música. A gente trabalha com a música para dar intensidade maior nos treinos. Maior ou menor? De alta E qualidade. aumenta a motivação, né, também. Pro cara entrar na parte da motivação. Assim, não tem catraca, entende? Todo mundo é recebido, chamado pelo nome. Então, não tem balcão. E esses professores, nessa metodologia, vocês treinam todo o treinamento? Todo treinamento. A gente teve que agora formatar, entender como passar isso para outras pessoas. A partir do momento que a gente entendeu como era, a gente formatou como é que eu vou ensinar isso a outras pessoas. Por quê? Os caras não saem preparados da faculdade para isso. Não saem. Não para esse tipo de aula. E ele falou, para nenhum, se brincar. A gente vai ter que... Só sai com basicão. A gente vai ter que assumir essa parte.
Não tem jeito. Aí vocês botaram isso tudo Botamos num no manual, papel, manualizou. formatou o Até treinamento. porque Isso, agora gente. vocês, na verdade, começaram com uma unidade pequena, já fizeram 2 reformas, já fizeram 2 crescimentos e já montaram a segunda unidade Isso. em Águas Claras. Então, hoje vocês estão muito mais experientes, né, do que quando vocês começaram. Então, isso tudo está pronto já para a franquia? Isso tudo está pronto, a gente passou por uma consultoria de formatação de franquias, com a Y Consultoria, que é uma empresa aqui bem famosa aqui de Brasília, especializada. E aí, assim, muita coisa eles chegam pra gente e falam, como é que é isso? Falam, é assim, assim, assado. Tá escrito? Não, não tá. Então põe no papel, sabe? Que nem TCC, tá tudo aqui na cabeça. Põe no papel, cara. E aí colocamos tudo no papel, hoje o treinamento tem lá 2 semanas, 40 horas, como é que é, o que o cara tem que aprender, o que não tem que aprender. E então hoje a gente pode pegar qualquer profissional, né, que tenha uma predileção para ir para esse lado, para dar aula, para dar assistência. E vocês qualificam esses profissionais? Qualifica e consegue... E tem qualificação periódica também ao longo do ano? Tem qualificação periódica, a gente treina toda a equipe para entrar, a gente tem plataforma online também, que a gente está sempre colocando conteúdo lá para eles assistirem, para irem... pra gente ir aprimorando. A gente já está na 2ª versão do nosso manual de treinamento lá, de procedimentos com os professores. A gente está sempre melhorando. Legal. E quantos alunos tem hoje as 2 unidades do My Bootcamp? Cada unidade trabalha com 300 alunos, mais ou menos o patamar máximo. É o teto. Então, assim, para alguns pode ser pouco, para alguns pode ser muito. Mas, assim, eu garanto que tem academia que... sei lá, é low cost e não tem 300 alunos. Mas vamos lá, só para a gente entender. Então, o teto máximo são 300 alunos. Isso. Quantos alunos vocês têm hoje? Então, as 2 estão nos 300 alunos. Estão 100% de ocupação. 100%. Então, as 2 estão Que lotadas. lindo, cara. Você Tá tinha bom. me comentado uns dias atrás que você está perdendo aluno porque o aluno chega para fazer aula, não tem vaga, Às vezes já não tem está vaga. lotado. Isso. Né? Por isso que a gente foi para esse lado da franquia, que... Enfim, eu tinha uma certa resistência à franquia, vou falar a verdade. Me convenceram no seguinte sentido. Olha, tem muita gente que... Eu vou ter que sair ele rapidinho. Tranquilo, Quer fica sair à um pouquinho? vontade, mãe. Então, tem muita gente querendo investir, não sabe se vai no shopping, se vai um boticário, compra uma pastelaria. E a área de fitness era uma área praticamente impossível para um pequeno investidor. Porque tudo que você vai mexer em academia é milhão. 1 milhão, 2, 3. Uma sala de ergometria, 1 milhão. meio milhão. Entendeu? Aí era uma coisa inviável. Alguns estúdios em São Paulo, esse movimento está forte em São Paulo, das microjeans. Eu acho que no mundo todo, né? No Na mundo Europa, nos inteiro. Estados Unidos e no Brasil está fortíssimo. Tá forte. São vários modelos de negócio de microjeans, né? Cara, eu tava vendo que nos Estados Unidos responde 40% do faturamento. As microjeans. É mesmo, cara. Pois é, 40% cara. do mercado. Aqui no Brasil, a gente tem a Débora Flores da Slim, a gente tem a Lala que lançou o Spin Cycling, a gente tem essa de bike, como é a Velocity. A Velocity. Tem um monte de modelo, né? Isso. E a Velocity ela começou em 2016 lá em São Paulo, foi um estouro. E a gente começou aqui em 2017. E quando a gente abriu, falou, vai ser tipo a Velocity, só que outra coisa. Eu falei, tipo isso, tipo a Velocity. E é um modelo que tende a vingar porque, olha só, você abre pequenas unidades, né? Então você não precisa de um aluguel caro. Não é muito alto. O investimento não é muito alto. Então, ele tem uma valoração muito maior do que uma academia, né? A percepção de valor do cliente é maior. Exatamente, né? A percepção de valor é bem maior. Por quê? Porque você consegue botar mais serviços. Então, por exemplo... Ele percebe que é melhor, né? A gente dá ele. toalha para o cara treinar. Ele não precisa levar toalha. A gente tem liguinha de cabelo, que a mulher esquece toda hora. Tem lá a liguinha de cabelo. Mas tudo isso está incluído, né, no ticket mais alto, né, Fabrício? Isso tudo está no serviço. Então, tem café grátis para todo mundo. O banheiro é cheio de produtinho. Você não precisa levar nada. Você não precisa levar toalha para tomar banho, por exemplo. Então, você tem uma série de serviços que você coloca a mais. Todo mundo é chamado pelo nome. Não tem catraca. Sabe? Você melhora o serviço. Tem um ticket que é mais alto que o da low cost, mas é mais baixo do que ele pagar, sei lá, uma academia, mais um personal, né? Mas vamos falar de números agora, vamos falar do negócio, Tá. né? Então vamos lá.
Então, hoje você tem 2 unidades, né? Você tem em torno de 600 alunos, 300 em cada unidade. Qual o faturamento hoje de uma unidade da My Bootcamp? Nós estamos faturando um pouco mais de 50 mil. Em torno de 50, entre 50 e 60 mil. Isso dá uns, e o custo de uma unidade dessa? uns 500 Né? mil ao ano. E o custo vai por volta de 30 mil. Em torno de 30, 30 e poucos. Que dá uma lucratividade de 30%, 40%. Ó, lindo, acima do mercado de academias tradicionais. Muito acima do mercado. Né? E isso também, esses números, Fabrício, indicam então que o payback é muito maior, muito rápido. Sim, até porque o investimento é baixo. O investimento é por volta de 200... dá uma ideia pra gente do investimento. O investimento total, ele é de 200 a 250 mil, tá? Entrega pronto, com obra, com acessório, com tudo. Você pode precisar fazer um pouco mais de reforma, ou um pouco menos, você pode... Enfim. Se a loja é dele, se a loja já está pronta, né? Já tem um piso. Banheiro, a elétrica também pesa então, muito. O máximo em torno de 250 mil. Investiu, não é um investimento alto. Não é. As pessoas, só para elas terem uma ideia, tem esteira que é 50 mil reais. Então, um valor de 4, 5 esteiras, sei lá. Sim. Você abre uma academia completa que vai comportar 300 alunos. Os alunos, eles têm, hoje eles têm 11 a 12 horários por dia para eles poderem agendar. Então, eles têm agendamento livre, tá? Então, ele tem, sei lá, se ele pode ir 2 vezes por semana, né? O plano dele lá, 2 vezes por semana. Ele pode escolher qualquer dia e horário. É um aplicativo? Num aplicativo. My Bootcamp. Então, ele vai no site, faz o plano dele, já está cadastrado no aplicativo, baixa o aplicativo na loja de aplicativo, já faz os agendamentos. Hoje, então, o que comprou 2 vezes por semana, o aplicativo abre para ele 2 possibilidades por semana. E aí... E tem plano de 3, 4 e 5? Isso. Tá. Tem 3 tipos de planos. Ele pode ir mudando, tá? Tudo na recorrência, já ativa. Recorrência, que lindo. Direto pelo site, já vai na recorrência. Porque as pessoas estão precisando muito de facilidade. Tá? Elas querem a facilidade. E aí você se adequa a um ritmo de vida moderno. Em que, por exemplo, tem gente, aqui em Brasília tem muito, o cara tá 6 horas, aí o chefe chama para reunião. Aí ele fala, pô, cara, eu ia pra academia e tal. E aí ele consegue remarcar de 6 para 8, porque tem a próxima aula, né? Então, se ele ficasse naquela aula travada, ele fala, pô, perdi, e agora? Cria um problema na minha vida, que eu vou ter que remarcar essa aula. Mas vamos lá, vamos explicar para a galera que está nos escutando. Então, o investimento é de 250 mil no máximo, em torno disso. Pode ser um pouco menos, dependendo de como é que está a loja. Ela fatura em torno de 50 mil mês. Faturamento em torno de 50 mil com os 300 mês. alunos. A loja, ela tem um tamanho de 120 a 180 metros quadrados. Tá? Okay, então, não é um aluguel difícil. Não é alto. Você vai falar aluguel de academia, é galpão, não sei quantos mil metros quadrados. Menos de 1.200 não monta academia hoje. Não dá. E tem que ter um monte de banheiro. Tem que ter, nossa senhora, a licença da energia já é diferente. É uma complicação, cara. E esse é um negócio, não, que você consegue ir ali, ver um aluguel, não tem tanta reforma, né? Porque esse é um medo de se alugar e cheio de reforma e depois perder. Então, não tem essa. Você compra os equipamentos, a gente já sabe os equipamentos hoje que funcionam, que tem o melhor custo-benefício. Você já tem esse know-how. Parte de halter, kettlebell, barra, tudo mais. Não tem máquinas, então você não vai comprar leg press, enfim, todas essas máquinas. É uma coisa que você não precisa parcelar, então, em milhões de vezes, né? E já começar com uma dívida. Se você tiver o valor, você investiu, ok, já foi. Você vai começar a captar alunos. E o payback, ele vem ali em torno de 120 alunos, tá? Como o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio. Desculpa, o ponto de equilíbrio, ele vem em torno de 120 alunos, já começa a equilibrar. Mas também a gente consegue fazer um escalonamento. Então, você não precisa abrir todos os horários no começo. Isso a gente aprendeu no caminho. Dá para reduzir custo no início, e não ter tanto professor, menos energia. horário e tudo mais. Legal. Exatamente. Aí você vai crescendo os custos devagarinho e vai conseguindo equilibrar o faturamento. Isso tudo que eu estou falando aqui pode ser meio estranho para algumas pessoas, mas tudo é gestão. Não, né? e é o modelo Microgym. É um modelo de negócio. Muitas pessoas não conhecem esse modelo de negócio que está crescendo no mundo todo. No Brasil também é uma febre. Em São Paulo, uma loucura, quantidade de microgyms. Então, você está trazendo conhecimento, é isso mesmo. E aí é o seguinte, dá para a pessoa ter 2, 3 unidades. Entendeu? O mesmo dono. E a gestão não muda tanto.
só que você vai pegar bairros diferentes, você vai dominar um bairro. Então, nos Estados Unidos, o que a gente viu lá? Os caras, eles apinham a marca deles em vários bairros. E eles geram uma Você capilaridade. pega uma cidade lá, tem 10, 15 10, microgyms 15, da mesma Isso, rede. da mesma rede. Então, assim, o aluno, ele não precisa ir até a academia vai para perto da casa dele, para a porta da casa dele. E esse é o seu propósito hoje, Fabrício? Esse é o propósito Levar a hoje. My Bootcamp para todos os bairros de Brasília, para outras cidades? Para todos os cantos de Brasília. Brasília é bem parecido com o que a gente viu nos Estados Unidos, assim. O cara da Asa Norte, ele gosta de fazer as coisas na Asa Norte, da Asa Sul. Então, assim, tem todas essas áreas. Elas funcionam como se fossem cidades, né? A gente mora hoje em Águas Claras. Não precisa sair de lá para nada. Para nada. Cara que trabalha lá. Uma cidade separada. E aí tem o Sudoeste. Mas a gente tem, Asa Sul. Asa Sul, rapaz, vai estourar. Asa Norte. Asa Norte. Noroeste. Aí tem Taguatinga, Ceilândia, Cabe, tá? Lago Norte, Guará. E Fabrício, é o modelo de negócio, ou seja, que se 120, 150 alunos é o ponto de equilíbrio, então se ele já tiver aí 200, 250 alunos, já é um negócio lucrativo. Já está lucrando bem. Então vamos imaginar. E não é difícil, cara. Não é então difícil vamos imaginar aqui um cenário, quer dizer, você investe 200, 250 mil, né? Aí vai ter aquela dificuldade inicial ali, 2, 3, 4 meses para chegar no ponto de equilíbrio. Né? Passou do ponto de equilíbrio aí 200, 250 alunos, se chegar a 300 alunos, que não é uma quantidade alta, né? Não 300 alunos não é difícil. Eu me lembro na minha academia que eu tinha que ter 2.000 alunos para pagar conta, 1.500 alunos para pagar conta. Né? Aí é um número complicado. E aí o payback vem aí talvez em uns 2 anos? 2 anos. 2 anos já dá para ver esse dinheiro de volta do investimento. Por causa do investimento baixo. A rentabilidade é por volta de 6% ao mês. Então, se você for bem aplicadinho num banco e tal, talvez dê 1%. Estudando um pouco e tal, dê 1%. 6% é bem atrativo, mas só é 6% porque o investimento é muito baixo. Legal. Entende? Investimento. E vocês, quem estiver interessado em saber mais, pode te procurar e vocês ajudam em tudo. Por exemplo, alguém que não é gestor, puta, eu gostei, mas eu não entendo nada de gestão. Vocês dão essa assessoria? Sim. No caso da pessoa que entrar na franquia, ela adquirir uma franquia, o que ela tem? O treinamento para o dono, né, que vai fazer a gestão do negócio. Então, tem todo o treinamento, o que ele vai olhar, ele tem, quais são os indicadores, tem um sistema onde é que você aperta, qual o botão. Tem o treinamento do pessoal administrativo, tem o treinamento do pessoal técnico. Então, fica todo mundo treinado. Hoje a gente tem até professor pronto, na verdade, para começar em algum lugar, né? Então, assim, ele vai ser orientado. E outra coisa, vai ter assistência real, tá? Então, assim, a minha resistência até a franquia, que tem muita franquia que não dá assistência nenhuma. Tá? Verdade. Então, assim, o que a gente quer é justamente trazer algo diferente para esse mercado e ter uma franquia em que você tem... O cara vai mandar o WhatsApp e fala, bicho, o que eu não tô entendendo aqui? Vamos entrar junto, vamos ver. O que esse indicador não tá bom? Então, o que você tem que fazer? Agora você vai fazer isso. Você vai acionar a equipe para apertar tal botão e fazer tal tipo de ação. E um diferencial grande nosso é o seguinte. Quando a gente começou, eu tive que aprender o tal do marketing digital, tá? E aí eu fui aprender do zero. E aí eu me ferrei, errei pra caramba, um monte de coisa. Aí fiz uns cursos, paguei curso caro, mentoria, Érico Rocha, um monte de gente. E Mas aprendeu. Um belo dia, eu tava fazendo os anúncios no Google lá e falei, que legal, tô na frente da Smart Fit. E aí um amigo meu que é consultor de marketing falou, cara, tu sabe que ninguém no Brasil consegue ficar na frente da Smart Fit no Google? No marketing digital. No marketing digital. E os caras pagam agência cara e põe muito dinheiro. Eu não conheço ninguém no Brasil que fica na frente da Smart Fit. É mesmo? Aí eu falei, é mesmo? Aí que eu descobri que eu não sabia que eu sabia. Aí que eu descobri que, cara, eu sei um pouquinho desse negócio. Então, hoje a gente tem bem estruturado a parte do marketing digital. O franqueado ele não vai precisar contratar agência. A gente vai fazer essa parte do marketing digital para ele, que é tanto a parte de ele se posicionar no Google, ele fazer os anúncios, como fazer os anúncios, tem toda uma parte, o site já está pronto, então o site tem toda uma parada ali de pixel, parará, uma parte técnica aí, e a captação. Então, a gente sabe qual anúncio que funciona,
com qual dinheiro, com qual CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Então, eu sei um CAC bem previsível, tá? Que vai entrar num funil, vai fazer uma aula experimental, vai ser convertido ou não. E esses números, então, são todos entregues para o franqueado. Legal. Claro, ele vai ter que fazer aula experimental, convencer, seguir o roteirinho ali, mas ele vai receber os leads, tá? E eu já sei a forma. Uma coisa difícil é como se comunicar com esse lead, né? Que é o cara Sim. que não é o típico maromba de academia, é o cara novo, é o cara que não tá. E aí, esse vai ser um grande diferencial também, porque esse franqueado já vai ter esse serviço embutido ali na taxa do royalty que ele paga na franquia, né? Acho que esse é um dos principais diferenciais que quase nenhuma academia tem. Verdade, tá? Verdade. As academias têm muita dificuldade de fazer o marketing digital funcionar e gerar lead efetivo que efetivamente compre. É difícil. Eu vejo, eles tentam agência, tentam uma coisa, tentam outra. Agora, me fala das vendas. As vendas acontecem lá no site ou vocês têm um treinamento de vendas, tem telemarketing, tem vendedora lá na unidade? Ah, tá, legal. Isso aí hoje a gente trabalha assim. Tem o canal presencial, a pessoa foi fazer aula experimental, se ela quiser, ela passa o cartão e fecha na hora. Tá tudo ok. Aí, se quiser também já cadastra a recorrência ali mesmo e toca em frente. A gente tem também uma questão da aula avulsa, tá? A gente ganha um dinheirinho bom com a aula avulsa. O cara quer fazer uma aula só. De vez em quando. Conhece o estúdio, vai lá, paga R$30, ele faz uma aula. Aí tem o cara que faz aula experimental e fala, vou ver, vou pensar, deixa eu ver. Só que aí o que acontece? Eu tenho o site. Então, assim, meu site é um grande vendedor, tá? Ótimo. Tem também o cara que entra direto. Fala, vim fazer aula experimental aqui. Deixa eu te explicar. Ele, não, já comprei. Comprei no site já, hoje é a primeira aula, eu vou começar. Se não for assim, eu não faço. É isso, sinal que o marketing digital está funcionando. Porque ele olhou o site, viu a proposta e tal. Já gostou, já comprou, já pagou. O cara que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, ele fala, não, já fiz. Site. Isso. Ele já chega ali, né? Se você vier aqui na unidade, aqui já tem horários e valores, ele vê se o horário dá para ele, vê se o valor dá para ele. Já paga, já põe o cartão. E já começa. Aos horários. Opa, muito bacana. Aí deu pau, volta aí. É que tá fora do esquadro ali. Já tem que ver isso aí. Dá um voltar. O que aconteceu? Vê o outro ali, por favor. Eu já vejo esse site aí também. Pronto, aí tá mais bonitinho. Vai ter os horários, clica, escolhe a aula. 6 vezes semana, 4 vezes semana, 2 vezes semana. Já tem o valor. Sem fidelização, os preços ali. 159 o mais barato, 279 o mais caro, aula avulsa 30. Isso, bacana. Aí o ticket médio fica em volta de R$200, né? Entre os mais caros, os mais baratos. Tem o site, então, um grande vendedor. E aí eu tenho hoje uma pessoa, um assistente virtual. Olha que chique. Então essa pessoa ela fica só atendendo no WhatsApp todas as pessoas. Perguntas. Resolvendo BO de aluno. E é assim, 24 horas eu falo, né? Mas ela tá o tempo todo ali ligada, respondendo. Então, se o aluno quer mudar um plano, quer pagar, já manda um link, ele já paga por ali. Então, assim, a gente tem o canal de vendas no WhatsApp, tem o canal de vendas site e tem o canal de vendas presencial, tá? Legal, então, cara. isso tá tudo estruturado. Então, por exemplo, um franqueado, ele vai ter isso, vai ter as mesmas coisas, entende? Então, ele vai ter todo esse atendimento também. Muito bacana. E, Fabrício, para quem é uma franquia do My Bootcamp? A gente tem 2 públicos aí que a gente está visando. Aquele profissional, tem 35, 40 anos, juntou um dinheiro, já está cansado de dar aula, né? Dá aula de 6 da manhã a 11 da noite. Eu sei bem como é que é esse pessoal, que a gente tem os professores. E aí ele pensa em ter um pouco mais de liberdade, um pouco mais de tempo, ter outras pessoas trabalhando também, dando aula para ele. Se ele compra uma franquia, ele pode dar aula, ou pode deixar os outros dando aula, ele vai ser o gestor, né? Ou ele pode dar algumas aulas porque ele quer, né? Porque ele tá à vontade com isso. E juntou um dinheiro, quer ter um carro, tem alguma coisa, tem uma grana ali que ele acumulou, quer investir, quer abrir, mas ele não tem dinheiro para abrir de milhões, uma academia de milhões. E é um negócio, assim, que dá para gerir, entende?
uma pessoa, um casal, consegue gerir um negócio. Se ele vai acordar de manhã, vai ter para onde ir, vai ter ali os alunos, vai ter a rotina dele para fazer. Mas olha que louco, a gente não abre todos os horários do dia também. Então vai ter um horário que vai fechar, ele pode ir para casa, ele pode voltar depois. Então esse é o primeiro, é o professor de meia idade que já está cansado de dar aula, juntou o dinheiro, esse é um público-alvo da franquia. Vai tem contratar outros... professores e tem o empresário mesmo, né? Um profissional de uma outra área quer investir, quer ter um negócio próprio, quer ter uma renda complementar, algo do tipo. E aí ele vai ser empresário mesmo, vai ser empresário profissional. Investidor, ele vai investir no negócio e vai gerir ou vai contratar alguém para gerir. Isso, ou ele vai ter um sócio operador, ou ele vai largar o emprego e vai trabalhar só nisso, ou ele vai contratar um gerente, alguém de confiança que faça ali o corpo a corpo com ele. Mas é o que eu falo, não é um negócio difícil, não é um negócio pesado, que ele vai ter que contratar, digamos, uma equipe. Entendi, é uma coisa leve e relativamente simples de tocar. Não é fácil, você vai ter que botar algumas horas do dia dele, vai ter que gerir, vai ter que ser líder do time, tem que ver se o time está com qualidade, mas a My Bootcamp dá todo esse know-how, mas ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não... E uma pergunta, o dono de academia hoje, que tinha lá 1.500 metros quadrados, a gente sabe das mudanças do mercado de fitness. Não é uma boa opção para ele pegar uma sala e botar um My Bootcamp? A gente está pronto para isso. A gente viu que tem essa oportunidade também. É um público-alvo. Um público, que é assim, ó... Porque em vez dele trocar as esteiras... Ele não sabe como inovar, ele está com uma sala de ginástica lá que tem 2 horários, não dá quase ninguém. O que ele pode fazer? Abrir um My Bootcamp lá dentro, cria um estúdio, similar ao que acho que a Ultra está fazendo isso. A Ultra tem as boutiques, isso mesmo. A Biorritmo fez isso. Então você tem um plano diferente, cobra mais, cobra parte, como você quiser. Honey está fazendo isso daí também. Sim. Então assim, é uma tendência de mercado. Você pega lá a sala, cria o My Bootcamp lá dentro, é a sua franquia, certo? Você vai cobrar a parte e você vai ter ali, então, um produto bom, com marketing, com assessoria, a tribo, todas essas vantagens. Por causa do resultado. E você pega alunos diferentes. Mas vai concorrer com a minha academia? Não concorre, cara, porque é um público completamente diferente. E que diferente. talvez fosse até embora. Você tem uma modalidade lá que está atraindo gente, ele ia embora, mas vai ficar por causa dessa modalidade. E não é a aula coletiva comum, que o pessoal já conhece. Às vezes o cara entra lá e fala, isso é aula coletiva, eu já tenho lá, não deu certo. Falei, cara, não deu certo porque você não fez do jeito que a gente fez. Você não sacou tudo ainda. Não tem esse know-how, né? Tem umas coisinhas diferentes. E assim, é o conjunto. Falo que marketing é a ciência do alinhamento. É o alinhamento desde do que da concepção lá do produto até o finalzinho, a sua última comunicação, mas desde a corzinha que você coloca em cada coisa, desde o layout que você colocou, desde a palavra as palavras que você utiliza no dia a dia, tudo isso é marketing. E a maioria não saca, a maioria quer ir para uma parte muito... Ok, tem a técnica, tem que ser boa, e a técnica é boa, mas vão muito para o lado da técnica e vem um pouco essa parte do marketing nessa concepção que eu estou falando, que não é da propaganda. O marketing é o alinhamento de tudo que você coloca ali, cada dedinho que você coloca ali. E o que eu percebi também nesse nosso bate-papo, Fabrício, é que vocês têm um propósito, né? E vocês têm um posicionamento muito forte. Vocês não querem atender todo mundo. Não. Vocês querem atender as pessoas que querem resultado, que podem e querem pagar um pouquinho a mais para isso e que vai ter a qualidade que vocês impuseram no negócio. Né? Eu até te falei, acho que eu falei para algumas pessoas já, o resumo da coisa é um negócio para classe A, vendendo para classe B com preço de classe C. Esse negócio nunca vai dar errado, entende? Quer dizer, é um negócio muito bom, mas a gente vai vender para a classe média com um preço que eles vão olhar e falar, não, isso aqui é barato do que oferece. Muito barato do que oferece. Então, assim, isso você tem o Brasil inteiro para explorar, entende? Então, assim, não precisa ser só cidade... porque, né, isso pode ser uma objeção. Falar, só cidade rica aí, Brasília, não sei o que lá. Então, qualquer cidade média do interior tem esse público, tem essa necessidade.
Tem esse público que não está sendo Não, atendido. e é aquilo que você falou, quer dizer, você só precisa de 300 alunos, não precisa de 3.000, de 2.000. 300 Com alunos, 300 alunos, 250 alunos, você já é rentável. você consegue só no seu entorno. Só nos E quarteirões. com que essa estão em volta. entrega de resultado do modelo, né, que vocês criaram, a metodologia, quer dizer, 300 pessoas que querem resultado, fechou. Tem. E não tem problema ter academia perto, tá? Porque ali no Sudoeste a gente tem as melhores academias de Brasília, todas... Runway, Bodytech, Runway, Smart. Bodytech, a Unique, é bem pertinho. é. Aí tem Bluefit, tem Smart Fit, E de você monte. tá lotado lá com Eu tô no 300 alunos. meio, cercado por eles, e tá lotado, não tem vaga. Não, muito importante isso que você falou, Fabrício. Olha só, uma das unidades dele, a outra também deve ser, porque lá em Águas Claras está lotado de academia também. Ele tem todos os grandes concorrentes do lado dele. Do lado. Runway, Bodytech, Unique. Unique e Smart. E a academia dele está lotada, tem 300 alunos. E está lotado não é porque ele está dizendo, eu fui ver. Uhum. Eu fui lá, eu fiz vídeo lá. Fiquei lá uma hora, vi uma aula começando lotada, terminando a segunda foi lotada, e quando eu fui embora estava começando a terceira lotada. Então, assim, é perceptível, né, essa qualidade que vocês entregam. E a gente está tendo aqui uma aula sobre como montar uma micro gym de sucesso. Uhum. Né? Fabrício, o que a gente não falou ainda que você gostaria de falar? O que a gente não falou? O que a gente não falou? Quer falar alguma coisa? Lembra aí, Mai, do modelo de negócio. Ah, essa parada tem mesmo. Tem muita gente que não tem noção do que é montar um negócio do zero. Então, a gente recebeu visita de gente do Brasil inteiro aqui, tá? E de Brasília direto também. Então, o cara olha e fala, pô, se eu botar essa luz, se eu botar esse piso, se eu botar esse ferro aqui, é muito fácil. Vou né? copiar. Vou copiar, vou fazer. Vai, copia. Então, assim, até hoje a gente não viu muita gente dando certo, porque tem muito mais coisa por trás. Né? Você tem que levar a sério um monte de coisas, tem vários processos que correm. O processo aula é um processo, ele é importantíssimo, mas ele é um dos processos. Tem o processo marketing, tem o processo venda, tem o processo atendimento, tem o processo tecnologia, tem a metodologia, tem treinamento, tem RH, tem parte de tributária, aquela parte chata, contador, reunião com contador, essa parte é muito chata. E muita gente não saca isso, tá? Só saca depois que abriu e viu que é tarde demais. Viu que é tarde demais. Então, assim, para o professor, o que eu percebi, o professor ele precisa desse apoio na parte de gestão. Muitos falam, cara, eu não entendo nada disso aí. O dia que ele tiver que demitir alguém, ele vai sentir, meu amigo, o que é ficar sem dormir, saber que tem que mandar alguém embora, que ela precisa daquele dinheiro e tudo mais. Né? No dia que ele tiver que pagar um DARF lá e não ter a grana, fechar uma folha, aí são fortes emoções. Mas você falou uma coisa importante aí, Fabrício, que eu até gostaria de reiterar, que é o seguinte, nós, professores de educação física, digo eu, né, e muitos outros que eu conheço, quando a gente vai empreender, na nossa cabeça, cara, eu sou professor, eu estudei para fazer isso aí funcionar. E quando a gente abre a academia, você acabou de dizer inúmeras coisas que a gente não estudou na faculdade. Gestão, já senti. Questão de impostos, a questão jurídica, o treinamento da equipe, as vendas, o sistema. Então, você que está nos escutando, se você estiver pensando com a ideia de montar um negócio, né, vai estudar antes, procura o Sebrae, né, procura alguém que possa te ajudar, o nosso canal Viver de Academia, procura o Fabrício, né, fala o site que as pessoas podem te achar, Fabrício, para poder... Compra uma franquia da MAI, compra uma franquia da MAI, mas é isso que eu estou dizendo, estuda antes, porque se você estudar, você vai ver que não é fácil montar um negócio do zero. Não é fácil. Então, bate um papo com o Fabrício, né, entende, né, a metodologia, o que está por trás da metodologia, todo o trabalho que já foi feito durante anos para chegar agora em 60 dias implementar. Só que foi um trabalho de 7 anos antes para poder implementar em 2 meses agora. Né? As pessoas podem ver no site Franquia MAI. Franquia MAI, MAY.com.br. .com só. Então fala de novo. Franquiamai.com.
tá? O Maia com MAY. Aí lá tem um monte de informações e ele pode fazer uma aplicação, essa aplicação chega para você e você marca uma reunião com ele. Isso. Tem Então, o cadastro. franquia Mai com Y, MAY.com. Isso. E ali você tem as informações, os dados, como se cadastrar. E o que a gente vai fazer é conversar com você, sem compromisso, né? E te ajudar nesse começo. Fechando, isso é muito importante, porque eu falo que tem uma taxa de franquia, um royalties que você paga, é a taxa de não perder dinheiro, entende? Porque, assim, quando a gente abriu lá no começo, a gente fez uma sala e fez uma recepção linda e tal. Daqui a pouco tinha que abrir a sala, quebramos tudo. Só ali... Dinheiro jogado fora, né? Só ali já perdi o dinheiro. Aí, daqui a pouco, abri de novo outra sala, e aí quebra tudo que já tinha feito de novo, perdeu o dinheiro de novo. Então, hoje não. Hoje eu vou falar, cara, abre nesse tamanho que você não vai precisar quebrar tudo que você fez, Tem perder todo o dinheiro. know-how da Mai, 7, 8 anos aí de experiência. Né? Então, assim, você precisa ter um banheiro assim, uma estrutura assado, colocar isso aqui. Isso aqui é desnecessário, não coloca. Então, essa é o valor de não perder dinheiro ao longo do tempo. Que o empreendedor ali seminal, ele acaba acontecendo, né? Porque ele vai testando, vai colocando, pô, isso deu errado. Então, vai perdendo muito dinheiro pelo caminho. E se você não tem uma outra fonte de renda, ou se você não está preparado, você quebra. Você quebra mesmo, que é o que acontece com muita gente. E dentro desse dinheiro aí do investimento inicial, já tem um pedacinho de capital de giro? Tem, ele tem que deixar um pouco de capital de giro para cobrir ali os 3 primeiros meses, a gente pode dar. Mas ainda assim, a gente tem nossas técnicas, tá? Que aí eu só vou entregar realmente para o franqueado, claro. No qual a gente consegue alavancar muito os planos com técnicas de marketing, no qual você já faz muito caixa logo no começo e não precisa tanto depender do capital de giro desse externo. Capital de giro externo, entende? Mas aí, assim, isso realmente é só pro franqueado, a gente vai... Legal, então fica a dica aí, né? Você gostou desse nosso bate-papo hoje aqui sobre Michael James, né? Tendência mundial, tendência brasileira, investimento pequeno, alto ticket e retorno rápido desse investimento. Então, clica aí no... franquiamai.com franquiamai.com e bate um papo com o Fabrício, que ele vai te mostrar um monte de coisa bacana. Fabrício, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, você, a Mai e o Arthur, né? Vem para cá. E foi uma aula, né, sobre a montagem aí de microgyms. E você que ficou interessado, procura o Fabrício, que ele vai te dar mais informações e te motivar a abrir um estúdio da Mai. Muito obrigado, viu, Fabrício? Obrigado, Mai. Obrigado, Arthur. A gente é que agradece, Fábio, esse abraço que você dá nos empresários, né, para levar a gente para tornar cada vez mais competitivo, mais aprimorado no nosso trabalho. E ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro, exatamente. Esse é o propósito. Beleza, Fabrício? Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade, para a gente poder conversar. E esse, meus amigos, é o propósito do podcast Viver de Academia. Trazer informação relevante, né? Trazer pessoas que fazem a diferença no mercado, que estão fazendo sucesso, ganhando dinheiro, porque é nisso que a gente acredita. Se a gente quer um país melhor, mais justo, ele é feito de empresas fortes. Porque empresas fortes que estão faturando, que estão vendendo e que estão ganhando dinheiro honestamente, elas montam a segunda unidade, a terceira unidade, empregam mais pessoas, giram a economia, compram, né, acessórios de fábricas e fazem a economia girar. Então, é nisso que eu acredito, por isso que eu estou aqui hoje trazendo conhecimento relevante no canal Viver de Academia. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu!